Então, vou começar com a pergunta da Rosana, tá? Então, Rosana, você me perguntou sobre o processo de imigração para o Canadá, né? Que você está vindo aqui se preparando aqui para Vitória, onde eu estou morando atualmente. E você fala o seguinte: eu passei a seguir vários perfis aqui no IG de pessoas que já vivem na cidade, ou estão no processo para ir e fazer parte de todos os grupos de WhatsApp que referenciam a cidade também. Logo eu, que nunca aceitei estranho nas minhas redes sociais e nunca participei nem de grupos de família. Não sei se essa postura é positiva, afinal são muitas pessoas desconhecidas e várias vezes muita energia pesada nas falas dos grupos. Será mesmo benéfica, ainda que pensando em networking, ou seja, fazer uma rede de relacionamento, né? E angariar o máximo de informações, essa minha postura? Então, vamos às respostas. Bom, primeiro, depende, Rosana. Depende de quê? Depende do grupo que você está se relacionando nesse WhatsApp. Depende da qualidade de informação, da credibilidade da informação dos perfis que você está seguindo no IG, porque a gente não tem, infelizmente, um parâmetro, né? É muito subjetivo se aquela pessoa tem uma propriedade para falar daquilo ou não. Então é preciso estar atento, porque não é uma mídia formal de comunicação, um perfil no Instagram, né? Então é importante você pensar nisso. Outro fator é você avaliar qual o seu momento de vida. Então, por exemplo, se você está ainda no Brasil e se preparando para vir para cá, como é que está o seu momento hoje? Entende? Você está no momento em que você está se preparando para vir, está pegando informações mais gerais ou você já está embarcando? Como é que está o seu ciclo de relacionamentos aí? Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, vai ficar um pouquinho mais claro para você. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, dependendo do momento que você está, ou seja, se você ainda não está morando aqui, tem informações que podem ser desnecessárias. Por exemplo, qual a diferença que faz para você saber quando é que vão começar as aulas? Que as aulas começam dia 10, quais são os procedimentos que estão sendo adotados em BC para que as crianças voltem à escola agora dia 10, quais são os cuidados, exigências, quais são os e-mails que você tem que mandar para a escola ou para a província. Então, no seu momento de vida, se você ainda não está no Canadá, ou se você não tem filhos pequenos em idade escolar, esse tipo de informação para você é inútil, é desnecessária. Então, tá num grupo de mães, por exemplo, que vivem em Vitória, que estão discutindo o dia a dia delas aqui, está muito distante, talvez, do seu momento de vida que ainda está no Brasil. Então, talvez seja melhor não estar em todos os grupos de WhatsApp, por exemplo, e focar mais em poucos perfis de qualidade de informações mais gerais sobre a cidade, por exemplo. Entende? Então, é importante você perceber isso. E um outro fator é o seu estado emocional. Como é que Rosana está? Ela está ansiosa? Ela está muito sensibilizada porque ela acabou de dar notícia na família que vai vir para o Canadá e teve várias reações diferentes. Uma parte da família apoia, outra parte critica. Ou você está no processo de arrumar mala e já está estressada com o processo de fazer mudança, alugar apartamento. Então, você precisa pensar como é que eu estou emocionalmente. Porque quando a gente está bem emocionalmente, a gente consegue lidar mais com cargas de informações negativas ou com volume maior. Mas se você está numa fase estressante no trabalho, na sua vida pessoal, eu não te aconselho que você fique preocupada em estar em todos os grupos possíveis e imagináveis, certo? Seja bem-vinda, Mari. Então, eu agora vou compartilhar, como eu te prometi, a Rosana, na prática, né? Como é que foi a minha experiência em relação a obter informação no digital sobre o Canadá antes de eu vir para cá? De modo que, você está no processo de preparação de aplicação do visto. É estressante, exatamente. Muita burocracia, muito detalhezinho que você não pode passar batido, né? Que joia, obrigada pela indicação. Então, Rosana, se você começa, por exemplo, a encher a sua cabeça de muita informação, sei lá, de 10 canais diferentes no YouTube, de 10 perfis diferentes ou mais no Instagram sobre Vitória e tal, o que é que pode acontecer? Você enche a sua cabeça de informação que não é necessária para o teu momento e isso vai drenar a tua energia mental para você focar em quê? No seu processo de visto, que demanda uma energia, uma atenção e que demanda que você vá direto à fonte do governo, que é outro processo. Esses grupos de WhatsApp, todo mundo é praticamente fiscal da Receita Federal,
Meu marido saiu de um grupo do WhatsApp do trabalho porque as pessoas que era não do trabalho, do pessoal que estava no processo de imigração, porque todo mundo era super entendido de Receita Federal. E aí ele foi a fonte direta da informação, que era o site da Receita Federal do Brasil. Confirmou com o cunhado dele, que fiscal não, como é? Auditor da Receita Federal, e foi dar uma informação no grupo, certo? Contribuindo, tentando ajudar aquele grupo de WhatsApp, que eram amigos, que eram pessoas que vieram trabalhar na mesma empresa que ele, todos brasileiros, todos no mesmo barco, em tese, né? Então, aquela era uma rede, a princípio, de apoio. Ele foi, assim, quase linchado, e as pessoas dizendo que não era assim, que era assado, não sei o quê. Então, você precisa ter muito cuidado, principalmente em grupos que todo mundo dá uma de coaching, ou de auditor da Receita Federal, ou que entende todo o processo de imigração. E aí tem pessoas, o que eu percebo, é que as pessoas têm preguiça de ir à fonte, entende? As pessoas acham mais cômodo ficar perguntando tudo da sua vida, ou tudo do seu processo de imigração, por exemplo, no grupo do WhatsApp, supondo que aquelas pessoas vão dar uma informação que vai te ajudar. Honestamente, eu acho que muita informação, e vindo de pessoas que acham que sabe, pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, diminui essa quantidade de grupo de WhatsApp e foca em entrar no site oficial do governo do Canadá e focar a tua energia mental nas informações fidedignas e que você realmente precisa ter atenção para que você cheque todos os documentos e não esqueça nada. Então, menos pode ser mais, entende? Bom, a minha trajetória, para te dar um exemplo, né? Como é que foi que eu fiz? Então, quando eu estava em Recife, eu segui 1 ou 2 perfis no Instagram, e um especificamente de uma colega minha, Raquel, colega que eu digo que a gente acabou fazendo amizade, a Raquel, justamente sobre o network, vamos chegar lá. O network depende muito de qual é o seu propósito, certo? Qual é o seu propósito nessa rede de relacionamento? É as pessoas lhe conhecerem, você se fazer conhecer pelas pessoas para que você possa conseguir um emprego mais fácil por aqui, por exemplo. Eu acho que a gente tem que avaliar o networking sobre a perspectiva seguinte: menos é mais. Esse princípio, essa frase, você tem que sair daqui. O que é que eu quero dizer com isso? Uma qualidade de relacionamento com 3 pessoas, mas um relacionamento mais profundo, mesmo no digital, vai te trazer talvez muito mais frutos do que você ter um relacionamento fraco, frágil ou superficial com 15 pessoas, certo? Então, quando você tem um relacionamento, mesmo em termos de negócio, né, é importante você escolher as pessoas chaves e pessoas que têm informação que realmente vão te acrescentar. Então, no meu caso, no perfil no Instagram, honestamente eu segui muito poucos, eu acho que eu chequei só uns 2. E qual foi a rede que eu reativei? Eu tinha muitos amigos que já tinham imigrado para o Canadá, amigos de faculdade, 2 amigos que estão em Toronto, um em Toronto, em Montreal, um casal de amigos que é professor universitário que está em Quebec City. Então, eram pessoas que não estavam em grupos de WhatsApp de desconhecidos, entende? Mas eram pessoas que tinham experiências para compartilhar comigo e que eu poderia tirar dúvidas muito específicas. Então, Rosana, se você tiver já nesse processo, se você tiver já alguma amiga, alguma pessoa que já veio para cá, você pode reativar essas relações. Então, teve um amigo meu que mora em Toronto, por exemplo, que a gente fez uma conversa via Hangout. E aí ele me tirou várias dúvidas. Pelo WhatsApp, fiquei falando direto com meu amigo Nelson, que mora em Quebec City. Com Rita, eu falei um pouco mais sobre a questão de qualidade de vida, criação de filhos, etc. Então, você pode fazer essa rede sim, mas uma rede menor e mais ativa e mais próxima, com mais trocas, em que você fale diretamente com aquela pessoa, seja no direct no Instagram, seja diretamente com ela no WhatsApp, é muito mais rico para você, vai ser muito mais frutífero para você em termos de informação e de ajuda e mesmo de empregabilidade do que você ter a ilusão que está seguindo 200 pessoas no seu Instagram, de pessoas que moram aqui no Canadá e que de repente você não consegue construir uma relação com 200 pessoas, entende? Então, essa é a minha opinião. Então, eu seguia só poucas pessoas no Instagram, fiz esse processo no WhatsApp com amigos que já moravam aqui. Construí uma relação via direct com a Raquel, que eu acho que é no Canadá com filhos, eu não me lembro bem o nome do perfil dela. 1 ou 2 canais no YouTube, que no final das contas depois eu comecei a me cansar e fiquei só em um. Eu acho que o último que eu tive paciência de acompanhar foi o Canadá Diário.
E aí me ajudava porque tem informações. Depois foi que eu descobri Lu Azevedo, adoro a Lu Azevedo, segue ela porque ela é muito alta astral, é mulher também. E é meio estilo vlog, sabe? Não é meio consultoria para viver no Canadá. É uma coisa mais leve, não tem aquela coisa comercial, às vezes, que você tem em outros perfis. Só um ou dois. Evitei grupos de mães no WhatsApp antes de vir. Eu não sei se você tem filho, Rosana, e como é que tá teu contexto de mudar para cá. Mas assim, qual era o momento que eu estava de vida no Brasil? Voltando, exemplificando a história da vida lá. Eu estava, como sabe, Viviane, na coordenação do curso de hotelaria na Federal. Eu estava passando o bastão para minha vice. Eu estava, pronto, você tem uma filha, ok. Eu estava no processo de organizar minha vida no trabalho para fazer esse processo de passar a coordenação, finalizando o semestre de aula, organizando o documento, enfim, organizando a vida profissional. Estava organizando mudança, certo? Tipo, encaixotando coisa, mandando coisa para casa da minha mãe, vendo o contrato com imobiliária para ver a questão da aluguel do apartamento, finalizando mala, comprando mala, pesando mala. Então, reconferindo o documento com meu marido, fazendo festinha de despedida para minha filha. Então veja a quantidade de eventos extras que você vai ter quando você estiver finalizando o processo de vir para cá. Então, naquele meu momento de vida, quando meu marido disse assim, Ju, o pessoal da empresa, da equipe, montou um grupo de WhatsApp. Veja só, escuta essa, Rosana. Escuta essa quem tem filho. Você quer entrar no grupo de mães no WhatsApp, das mães que estão, das esposas que estão indo para acompanhar os maridos que já estão lá? Aí eu disse, não, meu filho, eu não tenho condição, porque mãe já é um ser humano neurótico por natureza. E aí, veja, eu escutar 75 mães, Viviane, pelo amor de Deus, falando do casaco, da promoção da Carters, do frio, da neve, do sol, do qual é o modelo de carrinho melhor, qual é o supermercado melhor para comprar. Mãe fala demais, pelo amor de Deus, é um ser humano, né, específico, né, peculiar. Então, eu percebi que eu ia ficar me preocupando com uma coisa que no meu momento de vida não me era necessário. Entende? Então, para aquele grupo de mãe que estava no zum de já estar vivendo aqui, para elas talvez fosse super importante saber que na Carta estava em promoção um casaco de chuva. Para mim, aquilo era absolutamente desnecessário. Então, eu fiquei 2 dias. Eu disse, não, André, é muita neura para um grupo só. Eu já não aguento os grupos de escola daqui de Recife, eu vou aguentar dessas loucas que estão lá, não vou não. E aí eu saí, exatamente, eu percebi que aquilo ia ser um gatilho para minha ansiedade, porque eu ia estar antecipando uma situação que eu não estava vivendo ainda, e eu ia ficar pensando, meu Deus, então quando eu chegar lá, além dessas coisas todas que eu falei que eu estava fazendo em Recife, eu vou ter que comprar o casaco XYZ, eu tenho que comprar o acessório YZ de inverno, porque ela faz menos 20, o Winnipeg, e que foi para onde eu vim inicialmente, vou ter que fazer isso, aquilo. Então veja um nível de informação. Eu percebi que aquilo ia ser um estopim de ansiedade e de antecipação de problemas que nem existiam na minha realidade. Então pensa qual é o seu momento de vida, tá? Não é o seu momento, talvez agora, de estar antecipando essa informação. Então, considerando isso que eu te falei, escolhe, Rosana, sai dos grupos que você está percebendo que só está trazendo mais ansiedade para a sua vida. Menos é mais. Sai disso. Principalmente grupo de mãe que fala demais, certo? Hashtag fica a dica. Vamos para frente. Deixa eu destravar aqui meu computador para eu continuar a resposta para você. Tá ajudando? Me diga aí se tá ajudando, Rosana. Me empolgo, tá vendo, gente? Falando. Até o computador travou já aqui. Outra coisa. Grupo muito grande. 150 mães brasileiras em nananã. Aí a pessoa quer fazer um networking. Beleza, que bom que tá ajudando. Quer fazer um network, a gente fica nessa neura de fazer networking com outras mães. Cheguei, certo? Terminou aquele momento Brasil, eu tô aqui no Canadá. Mas aí eu cheguei, eu disse, bom, agora dá para eu entrar de novo nesse grupo de WhatsApp das mães que são da equipe. E dá para entrar no grupo de mães que me convidaram, que disseram que era ótimo, sobre mães brasileiras em Winnipeg.
Mais de 150 pessoas no grupo. É lógico que eu não tive nervos para aguentar mais de 2 semanas, porque eram coisas do tipo... Teve um dia que eu lembro que a polêmica foi porque uma louca deixou o fogão ligado, saiu de casa, botou o timer e começou, em princípio de fumaça, acionou o sistema de alarme do prédio dela, porque ela achava que se ela botasse o timer no fogão elétrico dela, ele ia desligar automaticamente. E aí isso foi uma discussão do dia inteiro, até que uma pessoa jogou a verdade, uma das mães que quase não falava, que era meio estilo assim, não falava quase nada, mas quando falava uma coisa centrada. E aí eu disse, minha gente, como é que eu me sentia com isso? Eu primeiro me incomodava com as perguntas sem noção. Me incomodava, aquilo me acionava. Então aí você tem que estar atento. Isso está me acionando um gatilho emocional? Eu começava a pensar, ai que bando de gente burra, ai que bando de mulher neurótica. Então eu começava com os meus pensamentos a ficarem acelerados. E aí eu ficava meio que revoltada, entre aspas, com as perguntas sem noção. Eu ficava com raiva, queria responder, mas me controlava para não responder, porque eu ficava com medo de ser grosseira, entende? De dizer assim, minha gente, pelo amor de Deus, vocês me perguntam um negócio desse, deixa eu ter noção. Então eu meio que me controlava para ter um filtro, para não falar besteira, entende? Então, isso me gerava um conflito emocional, né? Então, a dica é menos é mais. E aí, 3 perguntas que você tem que fazer, só para revisar, qual a qualidade da informação que você está acessando, seja em que mídia for, seja em que rede social for. Essa pessoa tem realmente autoridade para estar falando isso, tá? Será que não é melhor eu consultar fontes oficiais sobre esse assunto específico que eu estou querendo saber, ao invés de ficar achando que é mais fácil perguntar a alguém no WhatsApp que já passou por isso? Será que essa pessoa sabe realmente o que ela está falando? Pense qual é o seu momento de vida. Eu estou aqui ou estou no Brasil? Onde é que eu estou? Que tipo de informação para esse meu momento de vida é útil? Porque o que não é inútil é melhor que você corte e tire da sua vida agora. Porque senão isso vai virar lixo digital, ao invés de te ajudar, tá? E seu estado emocional? Você falou, por exemplo, tem muitos grupos que têm uma energia pesada. Sai desses grupos que você sente energia pesada demais, né? Nas falas das pessoas desconhecidas que às vezes não têm uma relação próxima com você. Escolhe algumas pessoas que você se aproximou e fala mais com elas. A Pri, por exemplo, eu falei no direct, eu pedi ajuda sobre bairro, eu falei qual era o bairro que eu queria morar, o bairro não, a cidade, a municipalidade que eu queria morar. Perguntei, por coincidência, primeiro que eu queria era no bairro que Pri morava. Então, ela me deu uma ajuda muito pontual, muito específica, mas foi via direct, entende? Foi melhor ter uma pessoa me ajudando do que 10, entendeu? E como é que você se sente? Isso serve para todo mundo que está ouvindo aqui. Como é que eu me sinto depois que eu leio tantas informações? Seja sobre o Canadá, seja sobre Covid. Isso é uma coisa fundamental. Se você está sentindo que você se sente muito mais sobrecarregada do que aliviada, é um sinal de que não está muito legal para você. Certo? Ok? Falo, né, minha gente? 22 minutos. Veja só, Rosana. Olha, essa live foi para você, tá vendo? Vamos em frente com mais perguntas e dúvidas. Vou lá. Eu vou tentar fazer um bate-bola agora, tá bom? Casé perguntou. Casé 547. Será que as redes hoje ajudam na diminuição dos processos de depressão? Em geral, as pesquisas... a sensação que pode perder algo, tá? Isso, Rosana, é o que a gente chama de FOMO. A gente pode ter FOMO, que é essa sensação de estar perdendo algo, a sensação de que algo está me escapando, tem alguma informação importante que eu não estou vendo. Isso é FOMO, né? E aí você tem que aprender a lidar com essa sensação, tá? Primeira dica é você reconhecer que você está sentindo isso. 2 é você perceber quais são os gatilhos que estão acionando essa sensação, ou quais horários que você fica mais acionada, e tentar diminuir o teu tempo no digital. Uma outra questão, que é mais profunda, mas é importante, é a tomada de consciência que a gente tem que ter, que sempre vai ter mais informação disponível no mundo do que a nossa capacidade de consumir, tá? Então, tem pesquisas que detalham, inclusive, em números, a quantidade de informação que a gente produz em um ano, depois dessas mudanças tecnológicas da produção, da economia da informação, é maior do que foi produzido em séculos de história da humanidade. Então, o nosso cérebro, ele não tem capacidade de processar tanta informação. Essa overdose de informação
ela na verdade gera muito mais ansiedade, muito mais angústia, muito mais fadiga mental do que vai te ajudar. Então, respira e aceita. Sim, eu vou perder algumas informações, mas talvez nem toda informação seja realmente essencial. Eu preciso aprender a escolher. Eu preciso aprender a fazer uma curadoria digital do que eu quero nesse momento para mim. Menos informação vai ser melhor para o meu bem-estar digital, tá? Então, segue essas dicas. Sempre que você estiver percebendo estopim, para, respira e pensa. Menos é mais. Eu não preciso e eu não consigo ver todas as informações que estão disponíveis no mundo, tá? E vai aprendendo a lidar com essa angústia. Com relação aos processos de depressão, geralmente as pesquisas... respondi? Joia. Em geral, as pesquisas demonstram que, no caso de depressão, o uso de redes sociais em excesso, ele tende a aumentar a depressão, tá? Principalmente porque ele aciona alguns gatilhos emocionais, como a comparação social, né? A baixa autoestima, né? Aquela sensação de que eu tô vendo... isso serve para quem está em processo de depressão e também quem está fora desse processo. Mas a sensação que a gente tem quando olha na rede social é que a gente está vendo a vida da pessoa, mas a gente, na verdade, está vendo uma pequena parcela da vida da pessoa que é muito mais completa, que tem um lado bom, instagramável, bonito, e tem um lado negativo, os momentos depressivos também, os momentos de tristeza, de angústia, de dúvida, de cansaço, etc. Então, nas redes sociais, a gente só vê a parte boa, de um modo geral, né? E a parte negativa ou dos conflitos, a gente não vê. Então, quando a pessoa já está depressiva e ela fica muito tempo nas redes sociais, o que as pesquisas mostram é que há uma relação direta. Quanto mais tempo, maiores os níveis de ansiedade e os níveis de depressão associados. Porque a comparação social vai gerando uma série de outras questões, como, por exemplo, a diminuição da autoestima. Então você acha que todo mundo está viajando menos você, todo mundo que está no Canadá está feliz menos eu, entende? Todo mundo está tendo tempo de viajar menos eu, né? Então, todo mundo está levando de boa a questão da pandemia, só eu que estou sobrecarregado, depressivo e ansioso. Então, de um modo geral, o que as pesquisas demonstram é que piora a depressão e não melhora. Agora, depende... também do tempo, né, que se gasta no digital, depende também da qualidade de interações que você tem no digital e no offline. Então, se a pessoa está no digital num tempo razoável, e nesse tempo que ela está, o tipo de atividade, o tipo de interações que ela tem são com grupos de apoio, são com pessoas que ajudam ela nesse processo de depressão, se com coisas que inspiram ela a fazer coisas novas, a aprender coisas novas, a entrar em grupos de que tenham interesses em comum de fato, em aprender, em compartilhar contação de história, por exemplo, ou fazer um curso online sobre alguma outra coisa, ou acompanhar vídeos no YouTube de um canal de espiritualidade ou de psicologia. Então, a qualidade de informações e a qualidade de interações que a gente tem no digital vai ter uma relação direta com esse tipo de relação, de prejudicar o seu processo de depressão ou de melhorar, tá? Como controlar a ansiedade participando do mundo digital? Então, as dicas clássicas, vai colocando na listinha, gente, primeiro, gente, estabelecer limites claros de tempo. Quanto tempo você quer gastar no digital? Será que você que está me vendo agora sabe quanto tempo você passa por dia nas redes sociais? Existe uma pesquisa de um instituto de pesquisa chamada We Are Social, que o Brasil é um dos campeões de tempo conectado na internet, fazendo vários tipos de atividade. A gente passa em média 9 horas no Brasil. E só nas redes sociais 3 horas e 30 minutos. Então, se a gente não começar a estabelecer limites claros do horário que eu vou desligar, do tipo de conteúdo, do tempo que eu quero realmente estar online, quanto tempo você quer estar no Instagram relaxando e tendo informações? 30 minutos depois do almoço? Você estabelecer, você cumpriu o seu próprio limite e você fez uma escolha consciente, perfeito. Agora, se você diz, filho, vai brincar um pouquinho, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, e você quer ficar 10 minutinhos e você fica 1 hora e meia,
você está sendo inconsistente, entende? Então, essa inconsistência entre o que você conscientemente está escolhendo e você embarcar em todos os estímulos que a gente tem nas redes sociais e se perder no seu feed, isso vai tender a aumentar a tua ansiedade, porque a rede social ela é feita para ela trazer, para ela puxar a nossa atenção por vários gatilhos mentais, certo? Outra dica para controlar a ansiedade é filtrando melhor a informação, é aquilo que eu falei. Então, quanto melhor for o seu feed e quanto melhor for a informação que você consome de fontes fidedignas, né, e não de fake news, melhor. Quanto mais positivas e menos negativas também. Então, as informações das mídias tradicionais, elas não são neutras. No Facebook, muito menos. Existem documentários, depois vocês entrem no meu destaque de filmes, de séries, que tem um documentário falando sobre todo um trabalho de análise de dados por engenheiros de dados que foi feito por meio do Facebook e que teve uma influência direta nas eleições dos Estados Unidos, né, no qual Donald Trump foi eleito. Então, as nossas informações, hoje que chegam a nós, elas são, em grande parte, elas são influenciadas por grandes corporações e a gente meio que está sendo manipulado por muitas dessas organizações. Então, a gente saber escolher as nossas fontes de informação e não acreditar em tudo que a gente vê no nosso feed ou tudo que vem nos grupos de WhatsApp, a gente vai ficar tomando decisões com base em rumor, em achismo, em fofoca digital, entende? Então, se você quer uma informação sobre imigração do Canadá, vai no site oficial. Você quer informação sobre o Covid? Aqui eu entro no site do British Columbia Health alguma coisa. No site oficial da educação, acompanhe os e-mails que chegam da escola. Então, informação oficial é muito diferente dos rumores e das fake news que a gente recebe nos grupos da vida e nas redes sociais, tá? E por fim, gente, para a gente encerrar em relação à dica final sobre como controlar a ansiedade participando no mundo digital, sem precisar desistir dele, né? É escolher quem você segue e com quem você interage, tá? Então, tirando agora o aspecto de informação em canais oficiais, você agora está pensando, vamos pensar só nas redes, né? Que você está seguindo, por exemplo, no Instagram e no Facebook. Quem é que você segue? Você faz uma curadoria, uma faxina, uma escolha consciente e a cada semana você vai fazendo isso? Então, eu vou finalizar com essa dica da faxina semanal, que inclusive eu coloquei nos meus stories hoje. É você, a partir dessa semana, vocês que estão aqui me acompanhando e que vão ver no gravado, tira um dia na semana, um sábado ou um domingo, e entra no seu Instagram, vai lá no seguidores que você está seguindo, e dá unfollow em pelo menos 5 perfis por semana, tá? Oi, Simone! Se você for fazendo essa limpeza semanalmente, você vai perceber que o seu feed, com o tempo, ele vai começar a ficar mais limpo, mais leve, vai ter mais informação útil para você. E eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem ideia de como é importante essa coisa da gente escolher e a nossa capacidade de processar informação e de criar relacionamento, escolher com quem a gente interage no digital. Eu tenho uma listinha de 10 top perfis que eu gosto de acompanhar sobre vida digital, bem-estar digital, etc. Gente, eu como só coloco 20 minutos por dia para seguir, eu só consigo ver todos os posts, acompanhar mesmo, digamos assim, indo direto e não acompanhando o feed, mas entrando no perfil da pessoa, 2 perfis. E no sábado, eu entro nos outros perfis que eu gosto e quero dar uma zapeada nas informações que teve durante a semana. Então, veja, na prática, eu sigo, se você entrar no meu perfil, você vai ver, né, quantas pessoas eu sigo, mais ou menos 200 pessoas. Mas eu consigo, na prática, de verdade, acompanhar o que elas estão falando, acompanhar e consumir aquele conteúdo que me enriquece, 2 perfis por dia, que é o Experience Jomo, que eu sou parceira, que agora é Christina Krug, que eu faço parte, que eu quero saber o que ela está fazendo, qual podcast que ela está falando, lançando, etc. E tem o Contente.você, que eu super recomendo porque é uma qualidade de informação maravilhosa, feita por uma jornalista e uma publicitária, Dani, a Luísa. E a qualidade de informações é maravilhosa, é super inspirador para mim, a arte é linda, as ideias que elas têm, as discussões, a forma de fazer call to action, então me inspira.
Então pensa agora, quando você for fazer a sua faxina amanhã, pensa, esse perfil, quando você entrar no follow, se pergunta, esse perfil, o que é que ele está me causando em termos emocionais? Ele está me inspirando ou ele está me prejudicando? Com essa, ou está sendo, e tem uma terceira pergunta, está me ajudando, está me prejudicando, ou seja, toda vez que eu olho aquela amiga que está fazendo tal coisa, eu fico com inveja. Então ela não está te inspirando, ela está te acionando o gatilho da comparação social. Então faz essa faxina e tira essa pessoa que não tá te acrescentando, pelo contrário, está sendo um gatilho negativo, entende? E a terceira dica é, eu gostava desse perfil, mas eu não, esse tema não tem mais adesão com o que eu estou vivendo agora. Ou eu estou preferindo consumir as informações dessa pessoa ou desse perfil no YouTube. Então, se é desnecessário, tira. Faz uma follow. Não é cancelar e botar a pessoa para fora da sua vida. Uma follow é simplesmente você dizer, olha, nesse momento isso não me atende mais. Então, dando um exemplo claro, eu seguia o Calme, que é um aplicativo de meditação que eu uso. Só que eu pensei, eu não interajo com o Calme. Eu não consumo informação do Calme no Instagram. Eu prefiro consumir no próprio aplicativo. Entende? Então, um follow. Eu seguia uma professora de Yoga Kids da Inglaterra. Mas eu já achei uma na minha cidade. Aquele conteúdo não está sendo útil para mim, porque eu estou seguindo o perfil de uma outra professora de yoga para crianças no YouTube, porque lá eu consigo abrir e conversar com e pedir para as minhas meninas me acompanharem para a gente fazer uma sessão de yoga. Entende a diferença? Então, não é que eu tô corta aqui, eu tô virando inimiga da pessoa porque daí eu falo. Não, são perfis que eu gosto, mas são perfis que eu não consumo no Instagram. Então, para que eu vou ficar com 200 e poucas pessoas? Se eu tivesse, minha gente, 50, eu tava feliz. Porque realmente, se você pensar, você segue 200, olha, faz uma investigação, não sei como terminar essa live. Se você segue 300 pessoas, vamos dizer, no Instagram, e você for olhar um post por dia dessa pessoa e você gastar 1 minuto por post, são 300 minutos. Você acha que você consegue dar conta? Não. Então, o que é que acontece? Você acaba vendo no seu feed do Instagram o que o Instagram quer que você veja, o que você se relaciona mais ou o que o algoritmo está sugerindo para você no seu feed, né? Então, é importante que a gente faça essa seleção com consciência, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre como lidar com a ansiedade. É um tema que eu adoro falar.